Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM e hoje nós vamos entrevistar os professores Sérgio Farias e André Neiva. Sérgio Farias é professor de Filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. André Neiva é professor de Filosofia da Universidade Federal do Alagoas e hoje conversaremos com eles sobre o artigo Autonomia Deferente, uma crítica epistêmica ao negacionismo científico, publicado recentemente na Principia, um periódico internacional de epistemologia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Sérgio e ao André por terem aceitado o nosso convite. E eu inicio, portanto, com uma pergunta de esclarecimento. Afinal, o que é o negacionismo científico? Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao PPGLM pelo convite para que possamos apresentar nosso trabalho aqui sobre a epistemologia do negacionismo. Ficamos muito agradecidos. É sempre uma honra participar aqui do podcast do PPGLM. Obrigado. Bem, Tiago, o negacionismo científico ele é caracterizado pela negação deliberada de juízos científicos consensuais, né? Então, pensa assim, um dos exemplos mais famosos, que seria o caso da Terra plana. O terraplanista, ele deliberadamente, por escolha própria, ele nega o juízo científico consensual de que a Terra não é plana, é um geoide. Não é? Então, ao negar isso, ele está dizendo que a Terra é plana. E trata-se de uma negação deliberada, porque o negacionista está negando conscientemente o juízo científico, que ele sabe ser consensual numa dada comunidade científica. Não é? No caso do terraplanista, ele está negando o juízo científico consensual dos astrônomos, dos físicos, cientistas naturais em geral, de que a Terra é plana. Né? Então, essa seria uma caracterização suficientemente geral do que seria o negacionismo científico. Né? No nosso artigo, a gente trabalha com a distinção entre dois tipos de negacionismos. O primeiro seria o negacionismo individual e o segundo, o negacionismo deferente. Né? Qual é a diferença entre esses dois? O negacionista individual, ele rejeita qualquer deferência epistêmica, tipicamente em nome de sua autonomia, o que o leva a uma investigação individual, cujo resultado é a negação do consenso científico. Aqui a gente está falando de deferência epistêmica, isso daqui é um termo técnico que precisa ser introduzido, mas a ideia é o seguinte: você está deferindo epistemicamente quando você está tendo um certo juízo porque uma outra pessoa tem esse juízo. Né? No caso que nos interessa aqui, a deferência epistêmica ocorre, por exemplo, quando você defere a um especialista, né? A um especialista numa determinada área, que você não é um especialista, né? E aí, porque os especialistas daquela área têm aquele juízo, você passa, após a deferência, a também ter aquele juízo. Essa é a ideia de maneira mais geral do que seria essa deferência epistêmica. Né? Por exemplo, nós deferimos ao consenso dos especialistas de que a vacina no combate à Covid-19 é eficaz. Eu não sou um especialista na área, você, Tiago, não é, André também não é, mas nós deferimos ao consenso científico da biologia, das ciências da vida em geral, etc., de que a vacina de Covid-19 é eficaz e segura no combate. A vacina contra a Covid-19 é eficaz e segura, né? Então, isso seria um exemplo típico de deferência epistêmica, mais especificamente deferência científica, né? Então, o negacionista individual, ao rejeitar qualquer deferência epistêmica, tipicamente em nome da sua própria autonomia, dele formar os seus próprios juízos científicos, a sua própria investigação, juízos pseudocientíficos no caso, né? Isso vai levar a uma investigação individual, cujo resultado é a negação desse próprio consenso científico. Então, esse é o primeiro tipo
de negacionismo científico. O segundo tipo de negacionismo científico é o que a gente chama de negacionismo deferente. Porque aqui, nesse segundo tipo, o negacionista defere. Só que ele defere a um falso especialista que contraria o consenso científico. O que leva o negacionista deferente também a negar tal consenso. Então, veja só, nesse segundo caso, o negacionista ele defere a um falso especialista. E esse falso especialista tem um juízo que é contrário ao juízo científico consensual. Então, note o seguinte, enquanto o negacionista individual rejeita qualquer deferência, e isso leva ao negacionismo, à tese negacionista, o negacionista deferente, ele faz a deferência, só que ele tem uma deferência viciosa a um falso especialista, o que, no fim, também o leva à negação do consenso científico consensual. Ou seja, são dois caminhos diferentes, distintos, mas que têm o mesmo fim, que é a negação do juízo científico consensual, que constitui, portanto, uma tese negacionista científica, né? Então, essa é uma caracterização geral do que seria o negacionismo científico, enquanto a negação deliberada de juízos científicos consensuais, e há pelo menos dois caminhos que o negacionista pode caminhar, né, percorrer, para chegar a esse negacionismo científico, né? Um seria o negacionismo individual e o outro o negacionismo deferente. Muito obrigado. Eu queria pensar agora sobre práticas negacionistas. Então, quais são as práticas negacionistas? Vocês poderiam nos dar exemplos de negacionismo? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, mais uma vez, estar participando do podcast do PPGLM. Então, continuando aqui a nossa conversa, basicamente, o negacionista, acho que os casos mais famosos são terraplanismo, movimento antivacina, são, assim, os exemplos mais paradigmáticos do negacionismo científico contemporâneo, embora existam outras formas de negacionismo também, historicamente, já bem estabelecidas na literatura. Se vocês olharem, por exemplo, o livro Mercadores da Dúvida, lá está bem claro que a indústria do tabaco, nos anos 50 e 60, basicamente deu assim, as diretrizes centrais que estavam por trás do negacionismo científico, e depois acabou sendo essas diretrizes, né, gerais sobre como ser um negacionista praticamente por essa indústria, depois foi copiada, mimetizada pela também a negacionismo climático, assim por diante. Existem várias formas, mas assim, para a gente se ater aqui, talvez mais contemporaneamente, o movimento antivacina, na verdade, que já nos Estados Unidos já tem uma longa história, e o terraplanismo também, que tem sido bastante discutido. Tem até um livro do McIntyre, que é sobre como falar com negacionista, que lá o primeiro capítulo é justamente ele conversando com os terraplanistas, né, em convenções de terraplanismo e assim por diante. Mas, basicamente, existem 5 tipos de estratégias mais específicas que os negacionistas, eles praticam. Claro que o negacionismo é também importante a gente dizer aqui que, geralmente, ele tem algum tipo de agenda por trás, ou ideológica, ou econômica, ou política, tá? Mas essas estratégias elas foram identificadas pelos irmãos Hofnagel e depois discutidas por outros autores. Então, tem uma literatura bem grande que discute, identifica. Alguns acham que essas condições são, inclusive, condições necessárias e suficientes para o negacionista, outros acham que não são, algumas delas podem estar presentes, outras não, mas são as características mais centrais que aparecem na literatura. Então, a primeira delas seria a identificação de conspirações. Então, tipicamente, negacionistas, eles vão defender que a opinião da comunidade científica, o consenso científico, não é baseado em evidência, mas é resultado de alguma conspiração complexa, secreta, que basicamente os cientistas estariam interessados não estariam interessados em chegar a conclusões de forma independente, baseada em evidência, mas tem essa agenda por trás, né, conspiracionista. Então, você pensa no caso do terraplanismo, então, tem geralmente aquela alegação deles de que a NASA está escondendo, de que, na verdade, tem até um brasileiro, anos atrás, que defendia que o homem não pisou na Lua e assim por diante. Tá? Então, esse é um típico traço do negacionista. Um segundo seria o uso de falsos especialistas. O Sérgio já falou um pouco disso, do tipo de negacionista deferente. Então, esse tipo de uso de falsos especialistas, basicamente, seria específico da versão viciosamente deferente. A gente chama negacionista viciosamente deferente, porque ele faz a deferência, mas ele faz a deferência errada. Em vez de deferir
e conferir credibilidade à comunidade científica, ao consenso científico, geralmente ele vai recorrer a falsos especialistas que contrariam essa comunidade científica. Então, os falsos especialistas adotam posições que são incompatíveis com aquela visão dominante ou com consenso científico em uma certa área, tá? E aqui, claro, vão tentar sempre ir contrariamente ao que é não só o consenso, mas esse consenso que é fruto de estudos rigorosos, né, de evidência bem estabelecida na literatura. E aí, então, um tipo caso aqui de uso de falsos especialistas seria dessa versão viciosamente diferente. Uma outra famosa também, um outro característico, estratégia, seria a seletividade de estudos. Então, tipicamente, negacionistas, eles vão, muitas vezes, em vez de considerar toda a evidência disponível, todos os estudos disponíveis sobre aquele assunto, eles vão fazer um recorte e usar justamente algum estudo que pode dar uma base para a sua posição. Então, essa seletividade é essa ideia de suprimir uma parte considerável de toda a evidência relevante para a discussão sobre aquele tópico. Se vocês lembrarem bem no caso aqui do Brasil da pandemia, a gente teve isso, um dos estudos que era geralmente que era alegado pelos negacionistas era um estudo de que a cloroquina funcionava. E depois esse estudo foi, eu não lembro agora qual revista, mas foi descontinuado, e teve a CPI da pandemia de Covid, e inclusive uma das, digamos, chamadas especialistas pelos negacionistas, ela fazia referência a esse artigo que foi descontinuado, esse estudo foi descontinuado. Então, esse é um caso típico de seletividade. Você pega um estudo apenas e aí desconsidera toda a evidência relevante que mostrava que a cloroquina não funcionava, e depois esse estudo mesmo, né, acabou sendo descontinuado porque não havia nenhuma evidência menor que seja para defender essa tese. Então, é um outro caso famoso. Um quarto ponto seria a imposição de expectativas impossíveis. Negacionistas, geralmente, eles dizem, é uma estratégia muito comum, eles colocam a barra muito alta para você provar alguma coisa. Então, eles querem certeza absoluta. Então, eles vão... Esse tipo de expectativa, de imposição de expectativa que não é capaz de ser satisfeita, é porque você tem que garantir que a conclusão seja verdadeira. Garantir que a conclusão que os cientistas chegaram, a qual eles chegaram através de estudos, tem que ser certa. E a gente sabe que inclusive, muitas vezes não tem essa barra, uma exigência muito alta. O que tem é estudos que mostram que é altamente provável que uma certa conclusão é verdadeira. Então, esse é um traço também negacionista muito famoso. E talvez o quinto aí seria a distorções da visão científica, do consenso, e também emprego de falácia. Então, fazer distorção do que o consenso diz, fazer uso de raciocínio falacioso, a fim de atacar o consenso científico, a fim de atacar a comunidade científica. Então, é uma prática também bem comum. E, claro, dessas 5 práticas também, por trás está o que o Sérgio já tinha mencionado, a recusa à deferência científica. Mas sempre lembrando aquela distinção que a gente já fez entre o negacionista deferente e o negacionista individual. Né? Porque o individual, ele recusa qualquer deferência, enquanto o deferente, ele vai fazer deferência, mas fazer deferência ao falso especialista. Então, basicamente é isso em relação às estratégias. Excelente. Continuando aqui, eu queria pensar sobre a relação entre negacionismo científico e esse ideal da autonomia epistêmica. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre qual é a relação entre o negacionismo científico e o ideal da autonomia epistêmica? Tiago, pelo menos desde a modernidade, especialmente o iluminismo, a ideia de que o homem, a mulher, o ser humano tem que ser autônomo é fundamental. Um exemplo clássico disso é o famoso texto de Kant, O que é o Iluminismo, que ele vai dizer que com o iluminismo, o ser humano sai ele entra na maioridade, né, intelectual, epistêmica, enfim. Então, essa noção de autonomia é muito importante para essa visão iluminista do mundo. Só que, geralmente, quando as pessoas falam em autonomia, elas tendem a ter em mente autonomia no campo da política, né, ou moral. Aqui a gente vai focar num tipo diferente de autonomia, que é a autonomia epistêmica. Então, a gente precisa primeiro entender o que seria essa autonomia epistêmica, né? Intuitivamente, nós pensamos na autonomia como autogoverno ou autorregulação, né?
Mas, tecnicamente, a autonomia tem um sentido mais específico. Trata-se da autoridade do agente de tomar decisões importantes quanto à sua própria vida e determinar as suas ações de acordo com seus princípios e valores. Ou seja, a autonomia exclui a coerção, a manipulação e outras formas de sujeitar a vontade do agente à vontade de um terceiro, né? Então, o sujeito, nessa caracterização, seria autônomo. Uma condição necessária para isso seria a ausência de coerção ou manipulação, né? Então, o que seria o agente epistemicamente autônomo? Bem, é o agente que exige razões diretas e razões cogentes para formar e justificar as suas próprias crenças, juízos, etc., dispensando o relato de outros agentes quanto a quais crenças são verdadeiras ou justificadas. O agente epistemicamente autônomo, ele não se apoia no juízo dos outros, mas conduz a sua própria investigação a fim de determinar a verdade e a justificação de suas crenças, baseando-se em seus próprios recursos cognitivos. É interessante notar, por exemplo, que a famosa Sociedade Científica Britânica, a Royal Society famosa, ela tem como lema, em latim, né, não acredite na palavra de ninguém. Seria em latim, nullius in verba. Esse lema, nullius in verba, de não acreditar na palavra de ninguém, mas de você mesmo fazer sua própria investigação, raciocinar por si mesmo, etc. Isso daqui é simbolicamente uma representação desse ideal de autonomia epistêmica, né? Então você vê o quão influente esse ideal de autonomia epistêmica a ponto de uma das principais sociedades científicas do mundo, na história, a Royal Society, ter como lema esse lema da não acreditar na palavra de ninguém, né? Mas o que é que justifica a formação e a manutenção de crenças por parte dos agentes racionais? Aqui a gente vai ter que falar um pouco sobre racionalidade, né? A epistemologia, como vocês sabem, é a área da filosofia que lida com a natureza e o fundamento do conhecimento e também com a racionalidade, né? No artigo, a gente está assumindo o que é conhecido na literatura como evidencialismo. É uma tese também muito antiga, David Hume já defendia evidencialismo, entre outros, e essa é justamente a tese que somente a evidência constitui o fundamento racional para a formação e manutenção de crenças. Então, a sua crença ela é racional na medida em que ela é fundamentada em evidências, né? Na medida em que você se apoia em evidências para ter aquela crença. Então, vamos pensar assim, eu tenho a crença de que eu estou diante de um computador. Essa minha crença ela é racional na medida em que ela é fundamentada na evidência que eu tenho através do meu sentido visual de que eu estou vendo o computador. Então, essa evidência visual que fundamenta a racionalidade da minha crença de que eu estou diante de um computador, né? Então, o agente epistemicamente autônomo, ele deve fundamentar suas crenças em evidências. E na medida em que ele faz isso, ele é racional, tá? Essa é a ideia do evidencialismo, né? Ok. À primeira vista, exercer a autonomia é epistemicamente desejável. Como tinha dito, é um ideal, né? Como bem mostra o lema da Royal Society de Londres. Isso significa ter certo controle sobre o que acreditamos, ou melhor, ser capaz de gerir mais diretamente o modo como formamos e mantemos as nossas crenças. Entretanto, aqui a gente vai ter um problema, né? A fim de formar e fundamentar as suas crenças, o agente epistêmico deve ajustá-las às evidências disponíveis. É isso o que manda o evidencialismo, né? A concepção evidencialista de racionalidade. Qual o problema? O problema é que o agente epistêmico tem uma inegável limitação epistêmica. Ninguém sabe de tudo, né? E o que vem ocorrendo nos últimos séculos, especialmente do século XIX para cá, é que o conhecimento humano ele tem se tornado progressivamente mais compartimentado. Daí você tem o surgimento de novas áreas científicas, por exemplo, não é? E quanto mais o crescimento ele cresce, ele se expande, se você preferir o termo, ele se expande, você vai ter o surgimento de novas áreas, o que vai trazer novos especialistas. E quanto mais o conhecimento dessas áreas são aprofundados, aquele conhecimento ele passa a ser cada vez mais ilhado, né? Então, se antigamente você tinha, por exemplo, a figura do gênio universal, Leibniz é um exemplo notório disso, mas também Newton, Descartes e outros na modernidade, isso hoje em dia é impossível, porque o conhecimento se expandiu tanto que é impossível um único ser humano
ter recurso cognitivo suficiente para ter contribuições originais em diversas áreas do conhecimento, como foi o caso de Leibniz, que teve contribuições fundamentais na matemática, na física, na filosofia, no direito e por aí vai. Uma figura como Leibniz hoje em dia é impossível. Leibniz é tipicamente uma figura do século XVIII, né? No século XXI e até mesmo no século XX, isso não ocorre mais, devido a essa expansão e compartimentalização do conhecimento, né? Pois bem, já que ninguém sabe de tudo, já que nós temos capacidades cognitivas limitadas, bem como tempo limitado para desenvolver as nossas capacidades cognitivas, nós não somos capazes de avaliar evidências e resultados científicos especializados em diversos domínios do conhecimento, né? Como eu já tinha também anteriormente mencionado. Nós acreditamos que a vacina de combate à Covid-19 é segura e eficaz, mas nós não podemos avaliar diretamente as evidências que apoiam essa crença, né? Então, a gente delega isso para os especialistas da biologia, das ciências da vida em geral, que tratam de vacinas, né? Só que qual é o problema, então? O problema que surge é como podemos formar e fundamentar nossas crenças à luz de tamanha limitação cognitiva que todos os agentes epistemicos possuem. Eu, você, André, Tiago, etc. Né? É aqui que a deferência epistêmica exerce um papel fundamental. E aí nós voltamos a essa noção de deferência epistêmica, né? Como eu tinha dito, a deferência epistêmica racional consiste justamente no deferimento aos especialistas de uma determinada área. De maneira mais específica, para qualquer tópico no qual o agente epistêmico não é um especialista, o agente deve deferir aos especialistas, porque estes possuem mais conhecimento. Se um agente epistêmico não tem competência, expertise, né, e treinamento em uma dada área científica, então o agente deve deferir às opiniões dos especialistas nesta área. Bem, aqui uma outra observação que é importante é a seguinte, veja só, o agente deve deferir racionalmente falando, a qualquer crença de qualquer especialista? Não. Ele deve deferir a crença do especialista numa área na qual o agente epistêmico não tem expertise, claro, e cujo tópico, cujo problema em questão é um problema, no caso, científico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que atualmente na comunidade física, isso não é verdade, mas vamos supor no cenário contrafactual, todos fossem teístas, todos acreditassem em Deus. Isso seria um consenso daquela área, certo? Os especialistas diriam, Deus existe. Você que não é um físico, deveria, então, racionalmente, deferir ao consenso naquela área de que Deus existe? Não, porque isso não é um consenso científico, né? Então, o agente deve deferir cientificamente no que diz respeito a problemas científicos daquela área em questão. Daquela área científica em questão. Como o problema, se Deus existe, não é um problema científico, então não é racional para o agente deferir a crença de que Deus existe, porque os especialistas de uma dada área, supostamente, têm uma crença de que Deus existe. Então é fundamental a gente limitar aqui que a deferência científica, ela deve, quando racionalmente exercida, ela deve ser restringida a questões científicas. Perfeito, muito bom. Mas a autonomia epistêmica e a deferência científica, elas não poderiam entrar em conflito? Então, exatamente, esse é o ponto, aliás, é um dos pontos que motivou também o nosso artigo. E parece, de fato, haver um conflito entre essas duas posturas, duas atitudes. Ou até poderia pensar com dois ideais aqui, epistêmicos. O nosso artigo parte justamente dessa aparente antagonismo entre as duas, e esse conflito entre essas posturas. Então, por um lado, a autonomia ela parece exigir que o agente pense por si próprio, exige certas razões diretas e cogentes para que ele forme crença e justifique também essas crenças. Então, a autonomia joga todo esse papel do agente pensar por si próprio, ter as suas próprias razões para justificar suas crenças, assim por diante. E, por outro lado, a deferência epistêmica, ela requer que o agente faça deferência aos especialistas da sua comunidade científica, numa certa tópico específico, para formar suas crenças e justificar, e para ter justificação para suas crenças. Então, parece que, de fato, existe aqui umas situações em que vai haver conflito entre as duas atitudes.
E aí o ponto é justamente como é que é o ponto que você levantou, como é que a gente poderia, se elas estão em conflitos, né, a gente poderia pensar como é que poderia solucionar esse conflito. Porque se a gente pensar, abrir mão da autonomia epistêmica não parece ser possível e nem interessante abrir totalmente mão da autonomia. Agentes, eles são responsabilizados por argumentos implausíveis, por falácias, por fontes inconfiáveis e outros tipos de vícios epistêmicos. E também são responsabilizados, aqui considerando a autonomia, por causa, também por argumentos rigorosos, por ideias criativas, por posturas epistêmicas virtuosas. Então, tanto por posturas que seriam virtuosas e posturas que seriam, e vícios também, o agente seria responsabilizado. Mas parece que a gente poder responsabilizar o agente tanto por erros, por assim dizer, ou por vícios, e tanto por virtudes, só é possível se a gente assumir a condição cognitiva do agente estiver, de alguma maneira, sob seu controle, ou seja, se ele for epistemicamente autônomo. Parece que a gente não pode exigir, aliás, a gente não pode dizer que ele é responsável se não tiver essa condição da autonomia epistêmica. Por outro lado, até o Sérgio já indicou um pouco isso, a deferência, ela parece completamente assim, abrir mão da deferência, ou seja, você não fazer deferência epistêmica parece totalmente inviável, considerando a divisão do trabalho epistêmico e da limitação cognitiva que a gente tem, limitação de tempo, limitação de capacidades. Muita gente não tem acesso a evidência de primeira ordem, né, evidência em certas áreas, a gente não tem conhecimento especializado, não tem treinamento, então a gente tem que delegar e se basear no testemunho do cientista. Então, e como ele falou também bem o Sérgio, a divisão do trabalho epistêmico, porque cada vez mais a ciência é mais especializada, existem mais áreas especializadas, então parece que a gente tem que, grande parte do nosso conhecimento depende, inclusive, disso. Então, considerando esse aspecto, considerando esse fato, e também que o conhecimento ele é, então, socialmente construído e ele é feito de modo cooperativo, dividido em várias especialidades, seria, se a gente abre mão, então, da deferência, e abre mão dessa divisão no trabalho epistêmico, simplesmente seria, basicamente, abrir mão do conhecimento, porque grande parte do conhecimento depende desse testemunho e depende do testemunho de especialistas. Então, aqui fica mais claro esse conflito, que parece que as duas posturas são importantes, as duas posturas são ideais, mas parece que pode haver casos em que vai haver um conflito entre autonomia e deferência. Tá? E o que acontece? Abrir mão da deferência, muitas vezes, pode levar ao agente a adotar uma postura cética. Inclusive, ele pode adotar uma postura cética em relação ao consenso científico, certo? Ele pode adotar uma postura cética em relação ao que a comunidade científica diz sobre um certo assunto. Mas o problema, e aí que conecta com o tópico que a gente discutiu, que a gente está discutindo, que é o negacionismo, é que muitas vezes abrir mão da deferência, que é o caso do negacionista individual, que ele abre mão de qualquer deferência, é levar ao negacionismo científico. Então, o caminho para o negacionismo científico é justamente abrir mão da deferência, ponto, né? Que seria o negacionista individual. O negacionista deferente também ele acaba, né, incorrendo no negacionismo porque ele vai abrir mão da deferência correta, a deferência científica. Ele vai fazer deferência ao falso especialista. Então, aqui fica bem claro, né, que o quão importante é fazer a deferência científica, porque pode nos levar justamente pode ter essa consequência do negacionismo científico. E a gente já discutiu um pouco aqui, né, essa distinção entre individual e deferente, tá? Agora, e o ponto central aqui é que enquanto o negacionista deferente está fazendo deferência ao falso especialista, o individual está fazendo rejeição de qualquer deferência, ambos estão negando o consenso científico. Eu acho que isso que é o ponto central aqui. Então, seria basicamente esse problema, o conflito aqui entre essas duas posturas de autonomia e deferência. Diante de um quadro assim tão grave, seria possível, então, compatibilizar a autonomia epistêmica e a deferência científica de modo a não abrir espaço para a postura negacionista?
Tiago, é isso justamente o que eu e André propomos uma saída, né, para esse problema no nosso artigo, né? E a gente acabou batizando essa saída de autonomia deferente, né? Bem, então, como o próprio nome já diz, a proposta da autonomia deferente, ela tenta compatibilizar a autonomia epistêmica e deferência científica. Inspirados no trabalho de Elizabeth Fricker, o que a gente está propondo é que a autonomia epistêmica plena do agente racional o levará a ter uma postura de deferência científica naquelas situações nas quais o agente é destituído da capacidade de avaliar diretamente as evidências disponíveis quanto ao tópico científico em questão. Não é? Então, veja, o agente, ele reconhece sua própria limitação epistêmica no que diz respeito a uma certa especialidade científica, certo? E a questão que se coloca é, quando é que é, então, racional para ele deferir a um especialista, ao consenso científico, quando ele é destituído de expertise naquela área científica, né? O que ocorre é que se trata de uma exigência de racionalidade, da racionalidade, que, nessas situações, o agente epistêmico defira aos especialistas por ser incapaz de avaliar este tópico científico. Isso não significa que, em outras situações, nas quais o agente tem a capacidade de avaliar diretamente a evidência disponível, ele deve deferir aos especialistas. Então, por exemplo, pensa assim, um matemático sem formação na área de biologia, ele deve deferir aos especialistas no que diz respeito à eficácia e segurança da vacina contra a Covid-19, certo? Mas é claro que no campo em que ele é especialista, ou seja, matemática, vamos supor, álgebra, ele não deve deferir aos especialistas, porque nessa área ele tem expertise para formar e fundamentar racionalmente as suas próprias crenças e avaliar diretamente as evidências disponíveis para as suas crenças. Não é? A diferença fundamental entre o caso no qual o agente deve deferir ao consenso científico e o caso no qual ele não deve deferir, porque ele já tem conhecimento especializado numa área científica, é que no primeiro caso, o agente epistêmico é incapaz de avaliar diretamente a evidência disponível, o que justifica a terceirização da avaliação para o especialista em questão. Então, veja, se você é um agente epistêmico limitado, que não tem capacidade epistêmica de avaliar diretamente a evidência disponível no que diz respeito a uma determinada especialidade científica, você deve deferir aos especialistas daquela área, ao consenso científico naquela área, né? Essa é a ideia, né? A autonomia e deferência epistêmica são plenamente compatíveis quando, então? Ora, quando o agente epistêmico discrimina deliberada e racionalmente a quais agentes deve deferir. É justamente isto que ocorre quando racionalmente decidimos deferir ao consenso científico, não é? E é irracional descartar o juízo do especialista quando o agente epistêmico sabe ou tem boas razões para acreditar que o especialista está em uma posição epistemicamente superior para determinar a verdade de um juízo científico. O que a gente está querendo dizer aqui com posição epistemicamente superior? Ora, nada mais do que ele é um especialista que tem a capacidade de avaliar diretamente as evidências disponíveis para formar crenças no que diz respeito àquela área científica, e você não é. Né? Então, aqui, a posição epistêmica superior diz respeito à questão de especialidade. Né? Você não é especialista naquela área, o cientista daquela área é um especialista. Logo, você deve deferir ao consenso científico naquela área, porque ele é o consenso dos especialistas daquela área científica. Essa é a ideia, né? É irracional descartar o juízo do especialista quando o agente epistêmico sabe, ou tem boas razões para acreditar, que o especialista está em uma posição epistemicamente superior para determinar a verdade de um juízo científico, que diz respeito àquela área especializada do conhecimento humano. Né? Essa é a estratégia geral. Né? A deferência do agente epistêmico deve estar baseada na evidência de credibilidade, isto é, a evidência de que o juízo proveniente de um agente epistemicamente superior é confiável, ainda que falível. Ou seja, você tem que ter a evidência de credibilidade que o especialista naquela área científica em questão, ele tem a evidência para formar o seu juízo naquela área. Ou seja, você é um agente epistêmico não especialista, tem evidência de credibilidade de que o especialista tem evidências fortes o suficientes
para formar suas crenças naquela área científica. E que a sua posição enquanto agente epistemicamente superior é confiável, ainda que falível. Isso aqui é importante, Tiago, porque, veja, nenhum especialista em nenhuma área científica vai ser infalível. Mas isso não significa que ele não é confiável. Né? A confiabilidade é compatível com o fato de ele ser falível. Mas quando você tem a evidência de credibilidade para o juízo daquele especialista, você deve deferir a esse especialista no que diz respeito ao problema científico em questão. Né? Quando o agente epistêmico passa a ter um juízo derivado do juízo do especialista, esse é um caso no qual se acredita em um juízo baseando-se na própria evidência disponível para o agente de que o especialista tem evidência confiável, né? De que o especialista, o agente epistêmico tem uma evidência de credibilidade quanto aos juízos daquele especialista. Essa é a ideia, né? Em outras palavras, agentes autônomos podem confiar no testemunho do especialista quando tem evidência de sua credibilidade, mais especificamente credibilidade científica. Diante disso, o erro fundamental do negacionista científico é não reconhecer a evidência de credibilidade em virtude da qual se deve deferir ao consenso científico. O negacionista, seja em sua versão individual, seja em sua versão deferente, ambos os tipos de negacionistas, eles não reconhecem a evidência de credibilidade do especialista científico. E é isso que torna, ao não reconhecer isso, ao rejeitar essa credibilidade, isso torna a crença do especialista irracional. Devido ao erro de avaliação epistêmica, tanto o negacionista individual como o negacionista deferente, eles não reconhecem a credibilidade do consenso científico. O negacionista falha em reconhecer a evidência de credibilidade do juízo do especialista quanto a diversos tópicos, quanto à eficácia das vacinas no combate à Covid-19, quanto ao formato geoide da Terra, quanto ao consenso científico quanto à mudança climática e por aí vai. Em todos esses casos, o negacionista ele falha em reconhecer a evidência de credibilidade dos especialistas em cada um desses campos científicos, certo? Em resumo, autonomia epistêmica e deferência científica são posturas mutuamente exercíveis, dado que há evidência de credibilidade do consenso científico, o que, por sua vez, justifica racionalmente a deferência científica por parte do agente leigo. Né? Disso se segue a irracionalidade da postura negacionista, seja em sua variante individual ou em sua variante deferente. Contra o negacionista individual, não há qualquer incompatibilidade entre autonomia e deferência epistêmica, devendo o agente deferir ao consenso científico quando for incapaz de avaliar diretamente as evidências disponíveis quanto ao tópico científico em questão. Isso vai ser quase sempre o caso porque você, por mais que você estude, por mais que você faça suas investigações científicas, você só vai poder ser especialista em algumas áreas. Ou, como é o caso da maior parte da população, não vai ser especialista científico em nenhuma área. Não é? Mas mesmo que quem está na academia, compõe alguma comunidade científica, essa pessoa, esse agente epistêmico, ele só vai ser especialista em algumas áreas. Não é? Então, o biólogo não vai ser um especialista em física, geralmente. Né? O químico não vai ser um especialista em história. Então, por exemplo, o químico deve deferir ao consenso científico na história de que houve o Holocausto, por exemplo, e não rejeitar esse consenso, o que o levaria a uma postura de negacionismo histórico, né? Pois bem, já contra o negacionismo deferente, a evidência de credibilidade do consenso científico justifica racionalmente a deferência a tal consenso, não ao falso especialista que o contraria. Qual é a diferença fundamental, então, aqui entre o falso especialista e o especialista genuíno? É porque nós temos evidência de credibilidade para o especialista genuíno, para o especialista científico, mas nós não temos evidência de credibilidade quanto ao falso especialista. Justamente por isso é que não devemos deferir ao falso especialista. Isso seria uma postura epistêmica irracional de nossa parte. Mas, André e Sérgio, como convencer o negacionista a reconhecer a evidência de credibilidade do consenso científico? Como que a gente pode corrigir o seu erro de avaliação ao ignorar esta evidência? Então, Tiago, esse é um problema urgente, difícil, mas não é exatamente, ficou para além do objetivo do nosso artigo, essa discussão desses pontos. Mas aqui vou tentar, pelo menos, fazer algumas considerações finais.
Nosso artigo, então, com a proposta de autonomia deferente, como disse bem o Sérgio, é que é racional para o agente fazer a deferência ao consenso científico e que a autonomia e deferência científica, a deferência epistêmica correta, virtuosa, por assim dizer, são plenamente compatíveis e mutuamente exercíveis. E, portanto, seria racional para o agente epistemicamente autônomo não fazer deferência ao consenso científico, por causa dessa evidência de credibilidade. É claro que a questão sobre como convencer o negacionismo é uma questão importante e urgente. Agora, tem algumas dificuldades em relação a ele fazer esse reconhecimento, porque muitas vezes o negacionista está em ambientes que o Levy chama no Bad Beliefs, né, de ambientes epistemicamente poluídos, que muitas vezes há muita desinformação, e isso pode dificultar ele fazer esse reconhecimento, né? Alguns tipos de negacionistas. Claro que os negacionistas geralmente são os propagadores, né, daquela agenda, eles sabem muito bem que há um consenso e eles vão contra o consenso porque têm certos interesses, né, na sua agenda política, ideológica, econômica. Só pegar a indústria do tabaco, por exemplo, você vai ver lá Mercadores da Dúvida, do livro do Conway e da Oreskes, que mostra justamente isso, que era a ideia de defender que o cigarro não trazia nenhum malefício, tentar contrariar toda a evidência que a ciência estava produzindo, mostrando que tinha uma correlação muito forte entre fumar e câncer. Então, porque tinha uma agenda econômica por trás, então esse tipo de negacionista estava muito bem situado no debate na opinião pública, certo? Mas então, a questão sobre como convencer o negacionista a reconhecer evidência de credibilidade, então, em relação ao consenso científico, ela se situa além desse debate sobre a justificação dessa atitude, né, de deferência, a justificação racional da deferência por parte do agente autônomo, epistemicamente autônomo. Vai um pouco além, porque, considerando que a epistemologia é a área da filosofia que investiga tanto a natureza como o escopo do conhecimento, também as condições para que uma crença seja racional, então, questões sobre racionalidade, e que avalia, então, essa formação e manutenção de nossas crenças. Combater, então, na prática, o negacionismo seria uma questão que vai para além do alcance da epistemologia, porque a epistemologia não trata disso, a epistemologia no caso, se dedica a investigar a natureza do conhecimento, investigar a racionalidade das crenças e a manutenção dessas crenças. E, claro, aqui no nosso caso, a gente está fazendo avaliação, fazendo uma espécie de epistemologia aplicada, né, vendo a crença negacionista, vendo a posição negacionista, o que há de errado epistemicamente com essa posição. Então, a questão do convencimento vai um pouco além disso, vai além digamos, do domínio da área da epistemologia. Então, trata-se, acho que, primeiramente, uma questão política, pedagógica e social. Acho que nesses três âmbitos. Primeiro, cabe às ciências sociais e aos agentes estatais formular políticas públicas eficientes que combatam o negacionismo científico. Cabe ao Estado executá-las, essas políticas públicas, e também cabe à sociedade civil organizada defendê-las, essas políticas públicas contra o negacionismo. E aos profissionais de educação também tem o seu papel de formar cidadãos que sejam deferentes ao consenso científico, que reconheçam o que a comunidade científica está dizendo sobre um determinado assunto. Então, acho que essa discussão, embora seja fundamental, como a gente indicou aqui, ela ficou além do que seria o domínio da epistemologia. Mas, sem dúvida, o negacionismo é um tema atual, é um tema difícil, e a gente, claro, fez uma avaliação, né, do ponto de vista puramente da racionalidade, né, da posição negacionista, a partir desse debate sobre a autonomia e deferência. Então, acho que seria basicamente essas considerações sobre essa última questão. Tiago, só complementando o que a André acabou de dizer, é claro que o combate ao negacionismo científico é uma empreitada multidisciplinar, não é? Como o André acabou de caracterizar bem. Tanto eu como o André, o que nós enxergamos como sendo o papel da epistemologia nessa empreitada multidisciplinar é justamente tocar na questão da irracionalidade da postura negacionista. Supondo, talvez, que nós tenhamos tido sucesso em demonstrar a irracionalidade da postura negacionista, é claro que isso é só um grão de areia entre tudo que é preciso fazer para combater o negacionismo científico. Que
possui origem em diversos novos fenômenos contemporâneos, típicos nas décadas de 2010 e 2020, só que essas outras questões estão muito além do escopo da epistemologia enquanto uma área da filosofia que trata da racionalidade e do conhecimento humano, não é? Então, nós concluímos o artigo de alguma maneira, essa nossa pesquisa, conclamando de alguma maneira as outras áreas a também fazerem o seu papel no combate ao negacionismo científico. É claro que meramente você chegar para o negacionista e dizer, olha, sua postura é irracional, ele não vai a partir de então, eita, sou irracional ao negar o consenso científico, para ser racional tenho que comprá-lo. Não, é claro que isso não vai acontecer, nós não temos nenhuma ingenuidade de que os trabalhos dos epistemólogos sobre o negacionismo científico vai convencer este ou aquele negacionista. Mas como nós compreendemos o combate ao negacionismo científico como sendo uma empreitada multidisciplinar, nós julgamos que, por menor que seja, essa contribuição da epistemologia é importante no combate ao negacionismo científico. Agradecemos aos professores Sérgio Farias e André Neiva pela excelente entrevista e agradecemos também a você que nos ouviu pela sua audiência. Pessoal, então para concluir aqui, a gente queria dar uma indicação de um livro do professor Ernesto Perini Santos, da UFMG, que acabou de ser publicado, chamado Viver é Fácil, de Olhos Fechados. Nós indicamos ao longo desse podcast, né, uma série de artigos de autores estrangeiros. Acho que seria de bom tom concluir com uma obra de um autor brasileiro muito boa. Nesse livro é uma espécie de filosofia da desinformação, do negacionismo, de Ernesto Perini Santos. Vale muito a pena. Obrigado. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e continue conosco, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.